Olá, amigos do Tal. Estamos aqui com um novo vídeo, dessa vez sobre uma dica muito simples, muito prática e muito divertida de usar para começar a meditação. Então, se você tem alguma dificuldade na meditação ou quer começar nessa área, essa dica vai ser uma ferramenta muito valiosa para você. Para quem é novo no canal, eu sou Gilberto Antônio Silva, taoísta, escritor e terapeuta, e esse canal é dedicado ao taoísmo e cultura chinesa, sempre com muitas novidades. Então inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações e estar sempre a par das nossas novidades. Prosseguindo, essa técnica ela vai utilizar como elemento a flor, né, usando como ponto focal para você fazer a contemplação, a primeira concentração para se fazer a meditação. Para os indianos, a meditação ela parte de três níveis: Dharana, Dhyana, Samadhi. Dharana é uma contemplação da mente racional. Dhyana é um aprofundamento, quando as coisas ao redor desaparecem e fica apenas você e o objeto. E Samadhi é a expansão de consciência, quando não existe mais uma coisa e outra e tudo se torna uma coisa só, né? Samadhi é o nosso objetivo quando você está fazendo a meditação. Só que isso é bastante complicado muitas vezes da pessoa colocar, porque ao nosso tempo atual a meditação é uma coisa muito útil, uma ferramenta muito importante para nós nessa época de Covid, isolamento, desse frenesi todo que nós temos diariamente. A meditação é uma coisa muito benéfica para o nosso organismo. Mas também vivemos numa época de grande ansiedade, causada pelas redes sociais, pela internet, pelo ritmo frenético que temos hoje em dia, né? E essa ansiedade muitas vezes é um obstáculo a mais para você conseguir meditar. Essa técnica de meditação com flores, ela vai aliviar essa parte dessa ansiedade, e a partir do momento em que você começa a controlar o fluxo de pensamento consciente, você vai ao mesmo tempo reduzindo a sua ansiedade e seu estresse. Então é uma ferramenta muito útil para a nossa vida atual. Nós partimos do princípio de que a meditação é uma parada na mente consciente. Mas você parar o fluxo dos pensamentos, muitas vezes é difícil, é muito difícil, né? Especialmente para nós ocidentais, que pensamos em tudo, conceituamos tudo, etiquetamos e rotulamos todas as coisas. Isso atrapalha bastante esse processo. Nossa mente está sempre cheio de engenhosidade, como diriam os taoístas, sempre maquinando alguma coisa. Então, nós precisamos dar uma parada nisso. Às vezes a gente vê livros, manuais aí falando em parar a mente, pensar numa parede branca, esse tipo de coisa, né? Na verdade, isso não vai funcionar direito, porque os chineses antigos diziam que a mente é como um macaco irrequieto. Ele pula para lá, pula para cá, ele faz um monte de coisas. Se você quiser segurá-lo à força, ele vai morder você e vai continuar sassaricando, tá? Então, a atitude mais fácil que nós temos é ficarmos parados, apenas observando, e deixar ele pular e se movimentar até cansar. A hora que ele cansar, ele vai parar, vai deitar e vai dormir. Isso é a meditação. Então, para você conseguir fazer essa observação da sua mente, você pode usar flores. Temos aqui algumas flores. Pode ser uma flor simples, como essa aqui, chamada aqui na região de Maria Sem Vergonha, né, porque dá em qualquer lugar, em qualquer terreno baldio. É uma florzinha muito simples, muito bonitinha, fácil de achar. Tá? Ou pode ser uma flor mais complexa, como essa aqui, conhecida como bico de papagaio. Ela tem vários tipos de estruturas diferentes, né, que podem prender a atenção. Então é uma coisa interessante para você utilizar nessa etapa de contemplação. Mas o importante é o que é? Observar a planta sem fazer nenhuma conceituação a respeito dela. Pétala, folha, vermelho, bolinha amarela, furinho, bichinho. Você não pode conceituar nada disso, você simplesmente observa.
simplesmente fica olhando para ele sem pensar em nenhuma das qualidades da flor. Tá? Isso é que é o segredo dessa técnica. Você simplesmente observar. Quando você usa uma flor, você está usando, na verdade, uma coisa que você gosta. Procure uma flor que você admira, uma flor que você acha legal, né? De preferência num vaso, que esteja num vaso, plantada num vaso, num vasinho, ou em um jardim, na sua casa, ou um jardim público, né? Eu peguei essas flores aqui para poder mostrar para vocês, só que cada vez que você for meditar, você colher flores, vai ser um estrago aqui, é um negócio que não é muito ecológico, muito sustentável, né? Então você procure arrumar um vasinho, nem que seja com uma calanchoe, ou com uma florzinha muito simples, que seja, né? E você usa esse vasinho diariamente nas suas meditações, observando a flor. Pode ser uma flor simples, pode ser uma flor mais complexa, pode ser várias flores juntas, pode ser uma flor pequena, pode ser uma flor grande. Olha que beleza, né? Uma flor grande, você tem uma facilidade em reparar nos detalhes, em prender a sua atenção. O importante é que seja, de repente, uma flor que você goste, porque se ela prender a sua atenção, você não fica com um tédio, né? Aquele tédio de ficar parado olhando a mesma coisa. Quando eu dava uns cursos de controle mental, um dos módulos era um módulo de meditação. E eu arrumei um vasinho numa loja de 99. Era um vasinho pequeno, meio quadrado, com um formato estranho, né? E de porcelana branca sem nenhum desenho. E esse vasinho, por ser diferente, ele atrai atenção, e por não ter desenhos, ele deixa a nossa mente mais tranquila. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando você pega um objeto desse, ele fica entediante, você cansa a vista, né? Quando você usa uma flor, isso não acontece, porque a flor atrai sua atenção pelas cores, pelas formas, né? Mesmo que você não pense qualitativamente nisso que está acontecendo, ela vai te prender a atenção. Então é mais fácil você meditar usando uma flor do que usando um vasinho ou usando o incenso, que muitas vezes as pessoas fazem, né? Acende uma vareta de incenso e fica olhando a chaminha dele, a fumaça que se eleva, né? Que é uma coisa interessante também, que atrai a atenção, mas que não chega aos pés da flor. A flor eu acho que é uma técnica que funciona melhor. Eu fiz isso várias vezes, eu uso ainda sempre essa meditação, porque você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer a qualquer hora, né? Você não pode pensar nas qualidades da flor, porque quando você medita, você tem que tirar isso da sua cabeça. No taoísmo, se você pegar o Tao Te Ching, Lao Tse, ele diz no primeiro capítulo: o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Vai ter outras traduções que você vai ver como o Tao é o nome do inominável. Ou seja, o Tao você não pode dar um nome, ele não tem um nome, ele não tem um conceito, ele não tem uma intelectualização, uma racionalização. Você tem que transcender o intelecto para você poder começar a compreender o Tao. Então o Tao vai ser a área do sem nome. Continuando no capítulo 1, ele diz: o sem nome é o princípio do céu e da terra, e o com nome é a mãe das 10.000 coisas. Então o princípio do céu e da terra é o Tao, é o sem nome. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. 10.000 para os chineses equivale ao infinito. Então com nome são todas as coisas que nós temos ao redor. Tudo aqui tem nome. Garrafa d'água, flor, lápis, Gilberto. Tudo tem nome, tudo tem flor, tudo tem cor, tudo tem características. Então esse universo com os nomes é o nosso universo físico. O Tao, ele não possui nome, porque ele transcende essa parte intelectual. Então para você atingir isso, você precisa parar o raciocínio consciente, lógico, racionalista, parar isso e você poder transcender isso, ter uma percepção diferente, expandir a sua consciência. Por isso que quando nós olhamos a flor, nós não ficamos presos em nenhuma característica dela. Simplesmente olhamos o objeto. Com a prática, você vai ver que você vai conseguir focar em qualquer coisa que você tiver na rua ou em qualquer outro lugar.
qualquer coisa que você focar o olho, você consegue se concentrar sem você racionalizar sobre aquilo. Eu fiz isso uma vez num ponto de ônibus, era numa praça, e eu foquei numa moita de azaleias, né? E o que acontece? A partir do momento que você aumenta esse seu foco, essa sua percepção, as coisas em volta vão desaparecendo e fica só o objeto. Você perde a noção do tempo, você perde a noção de distância, tudo desaparece e fica só o objeto que você está focando, né? O resultado é que eu perdi o ônibus, que era uma coisa que devia ter pensado isso antes, né? Então, para você não perder o ônibus, nem ser atropelado por um caminhão, é melhor você fazer isso na segurança do seu lar, com um vasinho de flores, ou então num parque público, sentado no banco da praça, observando alguma planta, alguma coisa, tá? E que você não tenha nenhuma urgência, nenhuma necessidade, que não tenha nenhum perigo em volta que necessite da sua atenção. Você tem que estar num lugar em que nada necessite sua atenção. Aí você desliga os alarmes, os celulares, tudo que for interromper, né? E você procura observar a flor sem pensar em nenhum dos seus atributos. Simplesmente olhe o objeto. Apenas olhe o objeto. No começo você pode fazer 1 minuto, 2, 3. E aí você vai aumentando, conforme você vai progredindo, né? Um dia pode ser num vaso, outro dia pode ser no jardim da sua casa, pode ser qualquer momento. O importante é praticar, é aperfeiçoar essa técnica. Mas você vai ver que isso é muito simples de fazer e ela permite vários tipos de insights, vários tipos de desenvolvimentos posteriores. É uma técnica bastante eficiente, simples e eficiente. Gostou? Então, nesse vídeo nós vimos como utilizar a concentração em uma flor para iniciar o nosso processo meditativo, né, e aprofundar o nosso processo meditativo através da visualização de uma florzinha, ou de um vaso, ou de um jardim. Isso é uma coisa muito importante e muito fácil de fazer. Se você tiver algumas dúvidas, deixe aqui no comentário. Diga o que você achou do vídeo, o que está te atrapalhando, uma coisa que pode ser melhorada, e nós vamos continuar discutindo a respeito do Tao. Então, dessa vez, ficamos por aqui, e no nosso próximo vídeo teremos mais algum material a respeito do taoísmo e cultura chinesa, e que você tenha umas práticas que melhorem a sua qualidade de vida e te tornem sempre uma pessoa melhor. Obrigado e até a próxima.